Pessoal, e mais um vídeo que começa daqui. As vidas para motocicleta. Nos anos 70 foi publicado, acho que 79, foi publicado um livro que foi o maior best-seller americano na época e o autor não era escritor, mas ele falou com tamanha veracidade, profundidade, sobre valores humanos, tendo como ponto de referência a motocicleta e a manutenção da motocicleta. Não era um livro essencialmente sobre motocicleta, era um livro sobre o ser humano, sobre os valores. E o título era Zen e a arte da manutenção de motocicleta, uma discussão sobre valores. Mas esse livro, para quem leu, esse livro marcou. Ele estabeleceu como se fosse uma fronteira de entendimento e que, inevitavelmente, fez mostrar que a moto é muito mais do que um simples veículo. Por se permitir uma escala de valores assim. Então, assim, desde a organização das coisas, a disciplina exterior, e até o sentido de liberdade. Olha só que bacana. Um dia teve um chá, né? Um chazinho. Pô, tudo na vida tem que ter o bom senso, né, cara? Quando o sujeito carece de bom senso, fica assim. O cara para não, ele fica lado a lado, ocupa o espaço de um caminhão com duas motos. Bem legal, né? Mas tudo bem. É um momento de paz, e aí a gente fica assim, não, pensa, eu tô zen, não vou ver a coisa pavio longo, tá tudo numa boa. Olha só o céu, cara, que coisa bonita, né? A gente pode ver a vida toda, sempre vai achar bonito, um pôr do sol vermelhado. É uma cor de poesia. E aí a moto, ela permite uma visão muito aguçada das coisas. Pela própria condição de estar pilotando em equilíbrio sobre duas rodas. E isso aí é diferente de um carro. O carro é uma condução. O sujeito está sentado no carro, chacoalhando ali, piso fechado, ele tende a às vezes até meio se alienar da realidade circundante. Enquanto que na moto o cara é obrigado a prestar muita atenção e observar as coisas de perto e de frente. Eu vou dar uma entrada aqui para mostrar esse pôr do sol maravilhoso. Realmente vale a pena uma atenção sobre ele. Espera aí um pouquinho, desce rapidinho. Eu quero só filmar um pedacinho do pôr do sol. Olha só, essa região é maravilhosa mesmo. Tá? E hoje está um dia muito especial. Ontem eu postei uma filmagem em voo de helicóptero que mostra as escunas. Só que são outras, elas estavam mais adiante. Tá? Mas olha só que coisa maravilhosa, né? É isso, pessoal. Vou prosseguir a missão aqui. E são coisas. Tá, o cara poderia ter visto de carro, tá, mas geralmente o carro o cara está mais comprometido com o trânsito, às vezes até onde vai estacionar ou qualquer coisa, agilidade, mobilidade, mas é mais a mesma atenção. Que moto era essa?
Ei, que moto é essa? Essa é uma Dominator. Uma Dominator. Legal, né? A mesma mecânica dessa área. Ah, tá. Entre motociclistas existe um certo tipo de solidariedade, uma certa cumplicidade que às vezes acontece. Posso até apreciar um modelo. Eu não lembro que eu tinha visto. Deve ser por aí, mas eu não tinha reparado. Mas uma coisa assim, aquele livro que eu estava citando, ele coloca uma coisa assim, o sujeito, a pessoa não se faz mecânico de um dia para o outro. Um mecânico, ele para começar tem uma oficina com limpeza e organização. Tá? Então assim também se aplica a muitas outras coisas na vida. A pessoa se prepara para fazer alguma coisa e vai se aprimorando, vai crescendo dentro daquele entendimento. E às vezes uma pessoa quer ser algo de repente e as coisas não acontecem. Então, com o argumento em cima da moto, o cara na verdade está mostrando muito mais do que isso. Tá? É que a coisa que as pessoas crescem dentro de uma capacidade, uma habilitação e do cultivo de si mesmo. Só que dá um exemplo interessante, assim, o sujeito para lidar com situações imprevistas. A pessoa que sai para ir a algum lugar e no caminho surge um imprevisto e a pessoa xinga, traveja e reclama, mas dependendo da situação ela não consegue se libertar daquela situação a menos que ela resolva o problema. O caso específico, dado um exemplo, que o cara está indo da universidade e em cima de um viaduto a moto pica, com problema de carburador. E depois que o cara identifica que foi um problema de carburador, ele fica irritado com aquilo, porque ele só estava pensando em chegar na universidade. Ele não estava pensando em mexer em carburador naquela hora. Isso é uma coisa bem comum na vida da gente. Mas aí quando ele se rende à evidência, se ele não arrumar aquele carburador, ele não vai sair dali, ele começa uma segunda etapa, que é da entrega à condição, da realidade daquele instante, e já começando a procurar solucionar, abrindo os torres de ferramentas, já tirando chave de fenda, coisa, vai tirar os parafusos do carburador para limpar, que estava entupido, alguma coisa assim. Mas aí acontece um outro imprevisto, o último parafuso enterra, ele não consegue tirar. E de tentar ele vai estragando a fenda do parafuso até o ponto que já não consegue movimentar. E aí a vontade imediata era jogar a moto do viaduto. Mas isso também não ia resolver o problema, porque dali ele não ia conseguir algum jeito de sair. E aí começa uma terceira etapa, que é pensar que forças atuam naquele parafuso, para pensar o que ele poderia fazer para remover aquele parafuso. E no exemplo, o cara acaba conseguindo isso, ele soluciona essa questão. E limpa o carburador, depois continua a viagem dele. Então, essa experiência que acontece na vida de todo mundo, ela vai fazer com que haja uma expansão de entendimento, porque ele passou a aprender a lidar com essas coisas, também com o fato de que existem obstáculos que não são desejáveis, mas que forçam a buscar soluções. Tá? Então, pessoal, essas coisas assim, ó, a cada passo, é de pensar, né, que entre você comprar uma moto e começar a andar e se tornar um cara assim experiente, é preciso caminhar, fazer um trajeto. E simbolicamente falando, etapas, saber como é que as coisas funcionam, com quem que você interage, né? E antes, vou desligar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.